Você pode sentar. Essa é uma manhã especial, além de um culto extraordinário. Hoje, logo no encerramento, nós vamos até o nosso pátio aqui do lado esquerdo do altar, aonde teremos o nosso batismo. Mais de 110 pessoas vão se batizar essa manhã. Aquelas pessoas que vão se batizar, eu gostaria que você ficasse de pé, por gentileza. Glória a Deus. Quero que a igreja aplauda a decisão de cada um deles. Que o Senhor te abençoe. Amém? Você pode sentar. Na igreja, quando os nossos filhos nascem, eles são trazidos no altar, como a Bíblia ensina, como Jesus também aconteceu com ele, assim fazemos, como está no Novo Testamento. Trazemos os nossos filhos para serem apresentados diante da igreja e consagrados a Deus. Quando eles crescem, depois dos 12 anos, eles tomam a decisão. Se for homem, toma a decisão de se batizar. E se for mulher, toma também a decisão de se batizar. Aí depois dos 12 anos, se for homem, aos 18 anos, toma a decisão de ir para o legendários. Se for mulher, ora e peça a Deus um legendário para casar com você. Conselho, vai que eu estou dando conselho. Vai pegando aí, entendeu? Então hoje é um dia que as pessoas tomaram essa decisão de se batizar. E será um tempo muito extraordinário. Gostaria que todos vocês, no final, possam prestigiar esse tempo tão especial do batismo nas águas que essas pessoas farão essa manhã. Amém? Hoje nós estamos em uma série, uma vida extraordinária. Quem quer viver uma vida extraordinária aqui? Glória a Deus. Diga para alguém que está do seu lado, assim, talvez você não saiba. É para dizer mesmo. Diga. Tem coisa mais constrangedora do que o pastor mandar você falar para alguém que está do seu lado, e quando você olha, você não conhece a pessoa, é constrangedor, né? Mas fala para a pessoa que está do seu lado, talvez você não saiba. Você só tem uma vida. Viva uma vida que vale a pena ser vivida. Você só tem essa, meu filho. Você não vai ter outra. É só essa. Então não compensa viver uma vida ruim, não. E é sobre isso que a gente está falando esse mês de maio, sobre uma vida extraordinária. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz assim: ora, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou o que pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Olha que texto extraordinário. Está dizendo que Deus é capaz de fazer tudo que a gente pensa, tudo que a gente pede, e mais do que a gente pediu, mais do que a gente pensou. Olha que loucura. Ele é capaz de fazer por você mais, até daquilo que você pensou. Você nem pediu, você só pensou. Nossa, seria legal se tivesse. Sim, eu posso fazer isso e muito mais. Esse é o Deus que nós servimos. Diga, eu sirvo um Deus extraordinário. Então é esse Deus com quem eu e você convivemos. Um Deus extraordinário. Então nós precisamos viver nessa terra uma vida que vale a pena ser vivida. E uma vida que vale a pena ser vivida, qual é? Uma vida com Deus. Viver uma vida com Deus nessa terra é uma vida que vale a pena ser vivida. Você pode escolher viver a vida do jeito que você quiser, sozinho, casado. Você pode viver uma vida trabalhando, ajuntando. Você pode viver uma vida fazendo esportes, exercícios. Você pode viver uma vida sedentária. Você pode viver uma vida fumando, bebendo, usando drogas. Você pode viver a vida que você quiser, a vida é sua. Viva como você quiser, mas se você quer um conselho da palavra de Deus, viva uma vida que vale a pena ser vivida. E essa vida é uma vida com Deus. Viver uma vida com Deus nessa terra
não é uma coisa para velhas carolas que vivem dentro de um templo. Não. Viver uma vida com Deus não é viver uma vida privado das coisas boas dessa terra. Não, não é isso. Viver uma vida com Deus é viver uma vida de liberdade. É poder fazer o que você quiser. É poder alcançar mais do que os outros, porque você tem Deus te ajudando. Viver uma vida com Deus é viver uma vida onde você erra menos, onde você falha menos, porque os princípios dele te protegem. Viver uma vida com Deus é viver uma vida abundante nessa terra, e a certeza que quando ela terminar, viveremos eternamente com Ele nos céus. Então você que decide qual tipo de vida você quer viver. E para viver uma vida extraordinária é viver uma vida com Deus. E viver uma vida com Deus, a primeira coisa que acontece, salvação. Nós somos salvos. Quando nos aproximamos de Deus, quando nós decidimos andar com Deus, viver com Deus nessa terra, a primeira coisa que acontece é a salvação. Mateus capítulo 9, versículo 6 diz assim: mas, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Essa é uma história interessante. Trouxeram um paralítico até Jesus, e Jesus olha para ele e diz: filho, seus pecados estão perdoados. E os religiosos daquele tempo começaram a julgar. Quem ele pensa que ele é? Dizer seus pecados estão perdoados. E outra, o cara é paralítico. E aí Jesus diz: para que vocês saibam que o Filho de Deus tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, eu te digo, homem, levanta desta cama e vai embora para a tua casa curado e andando. Ou seja, salvação, ela começa com perdão de pecados. Ela começa com o perdão das nossas falhas, dos nossos erros, das nossas transgressões. E aí eu quero entrar em algo que vai além da salvação, que é o dia a dia nessa terra. O que é viver uma vida com Deus? O que é viver uma vida salvo? É quando você decide entregar a sua vida a Jesus. Você recebe Ele como seu Salvador, seu Senhor, porque nós somos salvos por aquilo que Ele fez e não por aquilo que nós fazemos. E aí, se eu confesso com a minha boca e creio no meu coração, eu sou salvo por causa daquilo que Ele fez. Só que a salvação, ela vem através do primeiro ato, perdão dos pecados. Mas o dia a dia nessa terra, na prática, o que é viver uma vida sendo uma pessoa salva por Cristo Jesus? É viver uma vida sem culpa. Todo mundo aqui já fez algo na vida que você olha para você e diz: não deveria ter feito isso. Quando a salvação entra, a graça entra, nós somos livres da culpa, porque somos perdoados. A pior vida que se pode viver nessa terra é caminhar nessa terra carregando o fardo da culpa. Culpa pelos seus erros, pela sua imaturidade, pelas suas falhas, pelas suas decisões erradas que geraram consequências. Jesus entra e perdoa. E Ele remove de nós a culpa. No prático, viver uma vida salvo é não só viver uma vida livre do pecado, perdoado. Não só viver uma vida livre da culpa, mas também viver uma vida livre do medo. As pessoas, elas vivem a vida com medo de não casar, com medo de não ter filho, com medo de não ter dinheiro, com medo de não conseguir se sustentar, com medo da enfermidade, com medo de morrer cedo, com medo de morrer sozinho, com medo de perder alguma coisa material, com medo de perder alguém especial. Ei, olha para mim, estenda a sua mão assim e diga: ser salvo é entregar a minha vida totalmente nas mãos de Deus, e é Ele quem vai me conduzir. Se esse texto diz que Ele quer te dar mais do que o que você pediu, Ele quer te dar mais do que até o que você pensou, por que você vai ter medo? Medo de quê?
É Ele que vai conduzir a sua vida. É Ele que vai te guardar, te dar saúde, te prosperar. É Ele que vai te dar uma família, é Ele que vai te dar paz, alegria, gozo. É Ele que restitui quando perder, é Ele que restaura quando quebrar. É Ele quem liberta quando estiver preso e amarrado. É Ele quem cura, é Ele quem salva, é Ele quem traz alegria, é Ele que dá vida abundante, é Ele que morreu na cruz do Calvário no seu lugar para te salvar. Se existe uma vida extraordinária para viver nessa terra, é viver uma vida com Deus. E viver uma vida com Deus é viver uma vida salvo, livre da culpa, livre do pecado, é viver uma vida livre do medo. Segunda coisa, o que é viver uma vida extraordinária nessa terra? É viver uma vida com Deus, tendo Deus como nosso exemplo. E que vida que é essa? Uma vida de serviço, uma vida de servir, uma vida de estar servindo as pessoas. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir. Ei, olha para mim. Diga, eu tenho, segundo a Bíblia. Aponta ali, é importante, aponta ali. Diga, eu tenho, segundo a Bíblia, um dom que me foi dado para servir aos outros. E agora? Para onde é que a gente escapa? Diga, todo mundo recebeu um dom de Deus para servir os outros. Todo mundo. Acabou. Não tem conversa. Se você não quer, não faça. Você tem livre-arbítrio. Mas que você recebeu um dom de Deus para servir os outros, está escrito aqui. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. A graça de Deus é uma só, mas age de formas diferentes, cada um de um jeito. Um serve ouvindo, o outro serve aconselhando. Um serve doando, o outro serve trabalhando. Um serve visitando, o outro serve cooperando. Um serve realizando, o outro serve da forma melhor que se pode servir, gastando a sua vida em função dos outros. Querido, se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus te provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo o sempre. Se existe uma vida que vale a pena ser vivida nessa terra, uma vida extraordinária, é uma vida de serviço. Servir pessoas é uma vida que vale a pena ser vivida. O que você ganha, o que você tem, o que você ajuntou até aqui, o que você recebe todos os dias, se serve somente a você, você vive uma vida miserável e medíocre. Se tudo o que você faz na sua vida e ganha, recebe, ajunta, é só para você, é só para servir a você, você é miserável. Você vive uma vida medíocre, você vive uma vida que não vale a pena, você vive uma vida de egoísmo. Não importa se o que você tem é muito ou pouco, mas isso é ser cristão, é dividir, repartir aquilo que você tem, servindo pessoas. Tem pessoas aqui dentro hoje que estão tristes, algumas desesperadas, algumas estão faltando coisas tão simples que você tem de sobra. Existem pessoas aqui que não precisam de dinheiro, precisa de um ombro, precisa de um ouvido, precisa de uma oração. Tem gente que veio para esse lugar hoje pensando em tirar a própria vida. Se ela encontrar apenas uma pessoa para servi-la, e às vezes por 30 minutos e não mais do que isso, ela vai tomar uma outra decisão na vida.
E ela não vai tirar a própria vida, mas ela vai continuar vivendo. E não só vai continuar vivendo, mas vai tomar essa experiência para ajudar muitas outras pessoas a não perder a própria vida. Você sabe fazer pão? Sirva as pessoas. Você sabe limpar a casa? Sirva as pessoas. Você sabe economizar dinheiro? Ensine as pessoas. O que Deus te deu que é tão simples e natural para você? O que Deus te deu que você faz numa simplicidade, de um jeito tão tranquilo, e parece ser a coisa mais simples do mundo? Sirva as pessoas com isso. Sirva as pessoas com isso. Você imagina o que cada um aqui dentro tem de melhor, se pudesse dar gratuitamente, e você pode, é só decidir, gratuitamente a todos os outros. Imagina o quanto você receberia, dando apenas uma vez, mas o quanto você receberia. Você sairia de um nível de vida para um outro padrão, de relacionamento, de convivência, espiritual, familiar, profissional, financeiro. Você consegue entender que nós podemos ser o povo mais poderoso da face da terra, sim ou não? É só você receber o que as pessoas têm para te dar. Mas se ninguém te der nada, seja o primeiro a dar a alguém. Porque a partir do momento que você servir alguém, fizer algo por alguém, doar algo a alguém, mesmo que seja o seu tempo, você vai começar a colher na sua vida de muitas outras pessoas. Meu Deus, será que alguém está entendendo o que eu estou pregando? A Bíblia diz que o bem que você faz a alguém, Deus te recompensará. Diga, eu posso fazer algo por alguém. Meu querido, escute o que eu vou te dizer. Sempre tem alguém mais triste que você, mais pobre que você. Sempre tem alguém mais doente que você. Não importa o que você está passando, você pode fazer algo por alguém. E aí é a pergunta. Todas as vezes que a gente está em um ambiente de luto, todas as vezes que a gente está em um ambiente onde as pessoas estão para partir, em algum momento você vai ouvir isso. A gente não leva nada desta terra. Isso é verdade. Só que a gente deixa muita coisa nessa terra. E hoje, nesse domingo de manhã, essa é a pergunta que eu quero te fazer. Você quer viver uma vida extraordinária, sim ou não? O que você vai deixar nessa terra? Você vai deixar saudade, falta? Sabe, o apóstolo chega numa cidade e uma mulher tinha morrido. E as mulheres da igreja correm até o apóstolo e dizem assim, faz alguma coisa. Ela ajudava todas nós, ela costurava, ela ensinava, ela servia. Olha só o que eles estão pedindo. Ressuscita essa mulher, porque ela servia a gente, porque ela era uma mulher que vivia uma vida extraordinária. Meu querido, você só tem uma vida e você vai gastar ela esperando receber? Escute o que a Bíblia diz. Gaste essa única vida que você tem servindo as pessoas, dando gratuitamente às pessoas aquilo que você tem. Porque quando você fizer isso, você vai colher na sua vida uma vida extraordinária que vale a pena ser vivida. Existe uma estatística que 90% das pessoas que frequentam uma igreja, elas querem fazer algo. Só não fazem porque não sabem o que devem fazer. Então eu vou te dizer. Se você não sabe como servir, venha para essa igreja e vá para uma escola chamada Escola de Servos. Lá a gente ensina 20, 30, 40 coisas que você pode fazer servindo a comunidade, aqui dentro e fora da igreja. É só ir lá, que uma daquelas ali vai encaixar no seu dom.
Diga, eu tenho um dom que Deus me deu para servir as pessoas. Uma vida extraordinária é aquela vida que você serve as pessoas. E terceiro e último, viver uma vida extraordinária é viver uma vida com Deus. Viver uma vida com Deus é viver uma vida nessa terra salvo. É viver uma vida servindo pessoas. E viver uma vida com Deus é viver uma vida de conquista. É viver uma vida conquistando. Meu querido, você só tem uma vida. Gasta ela conquistando, porque depois você não vai poder. Marcos capítulo 11, versículo 23, um dos textos que eu mais amo na palavra de Deus, diz assim: em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te monte e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, tudo que disser lhe será feito. Pelo amor de Deus, eu quero que todos vocês leiam comigo, até você que está em casa, eu quero que você leia comigo. Eu vou ler e você vai repetir. Diga, em verdade vos digo, que qualquer que disser, falar, declarar a este monte, levanta, se joga no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que eu digo, o que eu falo, vai acontecer o que eu declaro. Tudo que eu falar, que eu disser, que eu declarar, pela fé, vai acontecer. Meu Deus do céu, alguém está entendendo? Lê esse versículo, a pessoa não precisa nem pregar, é só ler. É só ler. Diga, eu só tenho uma vida. Vai ser uma vida extraordinária. Porque eu vou viver com Deus, conquistando. E tudo que eu falar, vai acontecer. Ah, vocês não estão falando como se fosse acontecer, não. Ah, se você acreditasse que fosse acontecer, você ia falar diferente. Você ia ficar em pé, você ia gritar, você ia tocar o dedo na cara do diabo. Ah, eu não sei. Diga, eu só tenho uma vida. E eu decidi. Essa vida vai ser extraordinária. Porque eu vou viver conquistando. E tudo que eu falar vai acontecer. Ah, meu Deus do céu. Será que você entende isso? Diga, pela fé, o que eu declaro, o que eu falo, vai acontecer. Meu Deus, cadê o povo que crê? Diga, você não entendeu. Diga, você não entendeu. Não, você não está dizendo, diga, você não entendeu. Eu estou falando que o que eu falar vai acontecer. Eu sinto que tem uma meia dúzia aqui que tem fé para isso. Sabe, eu olho assim, parece que tem uns 5, 6 assim que acreditam nisso. Meu filho, viver uma vida extraordinária nessa terra é viver uma vida com Deus. Viver uma vida com Deus é tudo que eu declarar, ainda que o mais bizarro, falar com uma montanha e mandar ela mergulhar no mar, vai acontecer. Fica em pé, pelo amor de Deus. Você não está entendendo o que eu estou pregando. Diga, eu posso conquistar qualquer coisa que eu declarar pela fé e não duvidar. O que eu falar, o que eu declarar, o que eu determinar, vai acontecer. Acho que já tem uns 7 que estão acreditando nesse negócio. Sabe por que você vive uma vida medíocre? Porque você é uma pessoa medíocre vivendo com Deus extraordinário. Essa manhã,
Você vai se tornar uma pessoa extraordinária, vivendo ao lado de um Deus extraordinário. O que é uma pessoa extraordinária? É uma pessoa que acredita na salvação e entrega a vida a Jesus. O que é uma pessoa extraordinária? É uma pessoa que serve, que não é medíocre, que não é mesquinho, miserável, dá, doa, faz. O que é uma pessoa extraordinária? É uma pessoa que tem uma fé extraordinária e sabe que tudo que ela declarar, tudo que ela falar, vai acontecer. Vamos lá, gostei desse negócio. Eu vou dizer, tudo que você falar, você vai responder, vai acontecer. Vamos treinar, tudo que você falar? Não, vocês estão falando muito rápido. É assim, ó, vai acontecer. Tudo que você falar? Tudo que você declarar? Vai acontecer. Tudo que você proferir? Vai acontecer. Tudo que você disser? Vai acontecer. Tudo que você desejar, sonhar, pensar, Ele fará muito mais além, abundantemente daquilo que você pensou, daquilo que você sonhou, porque aquilo que você declarar vai acontecer. Oh, meu Deus! Diga, eu decidi viver uma vida extraordinária. Acabou. Eu vou viver uma vida extraordinária. Levante suas duas mãos aos céus e diga: Deus, muito obrigado pela tua palavra, pela tua revelação. Muito obrigado por essa igreja que o Senhor me colocou. Obrigado, Senhor, por essa palavra esta manhã. Eu saio daqui e chega, não vivo mais como tenho vivido. Eu vou viver uma vida salva. Eu vou viver servindo pessoas. Eu vou viver usando a fé, declarando e conquistando as grandezas dessa terra, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém.